Shalom, shalom! Estamos na lição 12 do nosso módulo sobre discipulado. Hoje vou fazer um vídeo diferente. Vou gravar esse vídeo andando para ser uma ilustração prática do que é discipulado. Discipulado significa discípulo ao lado. Na caminhada, Jesus, enquanto caminhava, ele discipulava as pessoas ao longo do dia a dia, na rotina diária. Essa é nossa missão, sermos discípulos de Jesus e fazer discípulos enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Essa lição 12 ensina em 4 pontos como fazer discípulos. Precisamos aprender esses 4 pontos. Em Mateus 28, versículo 18 e 19 e 20 fala: Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Nesse versículo, no original, está a palavra didatike. Essa palavra significa ensino. Portanto, discipulado significa ensinar. É diferente de proclamar o evangelho, como está no livro de Marcos, no final também, que diz que devemos pregar e anunciar o evangelho. Só que a palavra é keriga, que significa proclamar e divulgar. Proclamar o evangelho, muitos proclamam, mas poucos discipulam. Se a igreja não discipular como missão principal, o que irá acontecer? O que acontece muitas vezes? Uma religiosidade. Mas nem todos querem pagar o preço do discipulado, porque dá trabalho cuidar de vidas. Tem que ter dedicação, tem que ter entrega. Você tem que compartilhar a vida na vida. É viver passo a passo, junto ali, orando por uma vida, jejuando por ela, proclamando o evangelho para ela e ensinando ela também a fazer discípulos. Mas foi isso que Jesus fez com os seus 12. Ele escolheu 12 homens, discipulou e fez eles discipuladores. Portanto, nós precisamos aprender que é esse o propósito de Jesus. Parei um pouquinho aqui e sentei. Assim você pega seu discípulo, também senta. Não só dê um estudo para ele, mas o acompanhe pessoalmente. Nós temos que ter esse propósito principal de discipular vidas. Essa é a missão da igreja. O discipulado é uma ordem de Jesus. Jesus mandou, ide, é um imperativo, indo, fazei discípulos. Ele, como Senhor, ele tem essa autoridade de mandarmos fazer discípulos. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Temos que ter essa visão clara sobre isso. Vamos ver a diferença entre somente pregar o evangelho e discipular? Como falei em Marcos 16, versículo 15 ao 20, vou até ler aqui para vocês, para ficar bem claro e contextualizado. Marcos 16, 15 ao 20. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Como ele disse, é kerigma, anunciar, proclamar, divulgar, pregar o evangelho. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo,
Se beberem algo venenoso, não lhe fará mal. E colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Então, pregar o evangelho é ganhar vidas para elas se converterem. É colher almas, falar de ceifeiros, pescadores de almas. Manifesta poder e sinais. Já discipular, depois que a pessoa se converte, é que inicia o discipulado após o batismo nas águas. Em Mateus ele fala, batizai e fazei discípulos. Então o discipulado começa depois que a pessoa é batizada. Então, proclamamos o evangelho até ela se batizar e depois que ela está batizada, iniciamos o processo de discipulado. Essa é a ordem. Vou ler aqui Mateus 28, para ficar bem claro. Jesus se aproximou dele e disse, toda autoridade no céu e na terra foi me dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois do batismo ele fala, ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E lembre disso, estou sempre convosco até o fim dos tempos. E o discipulado mostra o caráter de Cristo. Na proclamação eu mostro sinais, prodígio e maravilha para a pessoa se converter. Depois o meu caráter é que discipula. Então o discipulado nasce após o batismo. E esse tem que ser o foco da igreja. Discipulado não é um departamento. É o foco da igreja. Se a igreja não tiver discipulado como foco, a igreja vai ser uma igreja religiosa, fanática, alienada, mística. Infelizmente, é o que temos visto em nosso meio. Portanto, vamos cumprir essa missão. Ide e fazei discípulos. Essa é a lição 12 do nosso módulo e iremos para as próximas aulas. Foi resumido esses 4 pontos. A diferença entre pregar o evangelho e discipular. Como nasce um discípulo? O discípulo é ordem da igreja de Jesus. Jesus deu essa ordem. E é o propósito principal da igreja. 4 pontos que aprendemos nessa lição hoje. Amém? Eu espero que você tenha aprendido e comece hoje a discipular vidas. Comece hoje, não só pregar o evangelho, anunciar, mas depois que as pessoas se converterem, você precisa também agora acompanhar elas, ensinar elas para serem discipuladas. Isso aí, passo a passo, vida na vida, dá trabalho, mas é missão, é comando, temos que obedecer. Amém? Shalom, shalom, até a próxima lição do discipulado.